estão no caminho ferem os meus pés que já estão sangrando. O pranto banha o meu rosto e grande tristeza vem me assolar. Porém, olhando para cima, vejo a luz dourada e além da luz está minha morada. E mesmo ferido lá hei de chegar. Porém, olhando para cima, vejo a luz dourada e além da luz está minha morada. E mesmo ferido lá hei de chegar. E nesta peregrinação, grande multidão eu vejo caminhar. Vi muitos largarem a cruz, deixarem Jesus e ao mundo voltar. Vi outros tomar na estrada e a cruz pesada largarem no chão. Porém eu vou prosseguindo rumo ao céu de luz e o maravilhoso rosto de Jesus eu vou contemplar na linda Sião. Porém eu vou prosseguindo rumo ao céu de luz e o maravilhoso rosto de Jesus eu vou contemplar na linda Sião. Estás cansado e as grandes lutas querem te vencer. Porém não largue a tua cruz, não deixe Jesus que ama você. Prossiga mesmo que ferido, pois o teu amigo ao teu lado está. Porque em breve chegaremos unidos na glória e então teremos a grande vitória e um hino novo nós vamos cantar. Porque em breve chegaremos unidos na glória e então teremos a grande vitória e um hino novo nós vamos cantar. Queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, quero vos saudar com a santa e bendita paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui para juntos prosseguirmos a nossa gloriosa caminhada pela palavra do nosso Deus. Aleluia! E louvo a Deus, agradeço ao Senhor pela sua vida, pela sua companhia, pelo seu apoio de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando aqui pelo Evangelho de Mateus e hoje a nossa leitura, Mateus capítulo de número 16. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo para juntos lermos a santa palavra de Deus, Mateus capítulo 16. Estás derramando, contemplo todos os teus passos, vejo a tua cruz, que pesada está. Porém, quando faz cair, eu estou aqui para te ajudar. Filho, eu sou teu amigo, desde a tua infância nunca te deixei. Eu sou um Deus cuidadoso, jamais a um só filho eu desamparei.
Vamos então, meus amados irmãos, lermos a Santa Palavra de Deus, Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Verso 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Verso 5. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Verso 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Verso 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Verso 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecidos de pão? Verso 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Verso 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Verso 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Verso 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Verso 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Verso 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Verso 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Verso 27: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Verso 28: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Prometi ser um fiel soldado e do cabo do arado não posso largar. O inimigo armou emboscada, esperando meu tombo ficou. Mas o anjo que guarda o trem quebrou a corrente e me fez vencedor. Sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. No feroz e cruel inimigo, há muito teria nos tragado vivo. Pra vencer este tal inimigo, é melhor de joelhos no chão, e a espada desembainhada é a salvaguarda de todo cristão. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pela graça do Senhor, meus amados, nós estamos aqui mais esse dia, caminhando pela palavra do nosso Deus, em direção ao Apocalipse. Louvado seja Deus. Nós terminamos de ler Mateus capítulo 16 e quero ler junto com você um texto para a nossa meditação aqui no capítulo que nós terminamos de ler, e vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações em mais esse dia. Nós vamos reler aqui o verso de número 12 de Mateus capítulo 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
perseguindo, tá querendo te roubar. Não está de mão armada pra você não se assustar. Ele chega de mansinho, com um sapato de algodão. Se você não vigiar, vai cair na rede, meu irmão. Crente só escapa dele com jejum e oração, com a vida no altar, com espada em suas mãos. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente está no fogo, faz diabo rastejar. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Meus amados e queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, no verso que relemos, Jesus adverte seus discípulos que se guardassem da doutrina ou ensino dos fariseus e saduceus, os quais eram ferrenhos inimigos de Jesus e queriam levá-lo à morte. Nós sabemos que alguém ensina algo através de palavras e exemplo de vida. Dessa forma, os fariseus tinham sua doutrina, a qual poderia ser conhecida pelo que ensinavam, mas principalmente pela maneira que viviam. Jesus advertiu seus discípulos para que não assimilassem a doutrina dos fariseus e saduceus, porque sua doutrina era detestável, era como um fermento que logo altera uma massa. Amados irmãos, a doutrina dos fariseus continua presente em nossos dias e fazendo estragos em muitas vidas. Vamos enumerar algumas características ou itens da doutrina dos fariseus. Primeiro, hipocrisia, fingimento. Os fariseus ensinavam aos outros aquilo que eles mesmos não praticavam. Pareciam ser santos na aparência, mas por dentro eram imundos. Mateus 23, 3 e 4, Jesus fala sobre isso, chamando-os de sepulcros caiados. Segundo, os fariseus gostavam de aparecer, de ser aplaudidos, elogiados pelas pessoas. Assim, as boas obras que faziam não eram para glorificar a Deus e demonstrar real amor pelas pessoas. Mateus 23, 5, 6 e 7 e também Mateus 6, 1 e 2. Em terceiro, os fariseus davam todo o valor ao exterior do corpo, mas não se importavam com a pureza interior. Mateus 23, 25 ao 28. Em quarto lugar, colocavam suas tradições, ensinos e costumes acima da palavra de Deus. Mateus 5, 43 e Mateus 15, 3 ao 6. Meus amados irmãos, estes são alguns itens da doutrina ou estilo de vida dos fariseus. Devemos nos precaver e rejeitar com firmeza essa doutrina, a qual ainda subsiste em todos os ambientes religiosos e na vida de muitos que se dizem cristãos. Assim, o crente fiel tem de rejeitar a hipocrisia ou fingimento. Devemos viver o que pregamos e ensinamos, e só pregar e ensinar aquilo que praticamos. Devemos entender que a verdadeira santidade começa no interior e depois ela é demonstrada em nosso exterior. Devemos fazer tudo para a glória de Deus e não para sermos vistos, aplaudidos ou elogiados pelos outros. Devemos entender que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Temos nossas tradições e bons costumes, mas nossa vida deve ser guiada e pautada nos ensinamentos da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada está acima de toda tradição e costumes. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus então para nós hoje é: fujamos e rejeitemos a doutrina
doutrina dos fariseus que ainda persiste nos dias de hoje. Então, que nós possamos viver uma vida correta, uma vida justa e pura, tanto por dentro quanto por fora. Digamos não à doutrina dos fariseus. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um rio d'água da vida que é Jesus. Existe um rio pra sedento saciar. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, pela Tua palavra desse dia, que nos adverte, Pai, quanto à doutrina dos fariseus, que ainda persiste até os dias atuais. Senhor, nos livre, Senhor, de toda hipocrisia, de todo fingimento. Ó Deus, nos livra, Senhor, de vivermos de forma hipócrita, e não deixe que jamais coloquemos qualquer outra coisa, qualquer pensamento acima da Tua palavra. Que nós sejamos crentes sinceros e não hajamos como os fariseus. Ajuda-nos por Tua graça, é o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Seu nome era Miguel, morava humilde na casinha da fazenda, temente a Deus, companheiro de trabalho. Seu testemunho era santo e verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, em seu cavalo encontrou-se com Miguel. Miguel falou: meu patrão, tome cuidado. Sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. O fazendeiro chamou vários doutores, foi para casa esperar a morte chegar. E o capataz tomou conta da fazenda, e o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido, e o fazendeiro com saúde apareceu. Logo a notícia foi chegando na varanda, o tumulto foi tão grande, pois o Miguel faleceu.
melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico. Muito bem, meus queridos e diletos ouvintes da Palavra do Senhor, nós estamos chegando ao final de mais uma programação nesse dia. Que Deus continue abençoando você, colocando cada dia apetite, fome pela Palavra do Senhor, e que assim possamos a cada dia deixar que a Palavra de Deus trabalhe na nossa vida. E mais uma vez eu peço que você divulgue essa programação, que os irmãos não esqueçam de nos ajudar a alcançar mais pessoas através da Palavra do Senhor. Amém? Quero deixar você o meu abraço e até amanhã, querendo o nosso Deus.